Com a paz do Senhor, amém. Gostaria de deixar uma palavra para a meditação dos irmãos, que se encontra lá no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Que diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Nem torpeza, nem parvois, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou imundo, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erei trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filho da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. A palavra de Deus aqui nos orienta que nós devemos ser imitadores de Cristo. Quando nós procuramos andar na luz, nós andamos de forma diferente. Nós não praticamos mais as obras da carne. Muitas vezes a gente somos sujeitos a errar. Nós somos pecadores, mas só que nós somos pecadores lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, tudo aquilo que a gente fazia lá atrás, a gente tem que tirar da nossa vida. E ele diz, aqui na palavra dele, diz que nós devemos andar em amor. E não andar em fornicação e toda impureza. Nem torpeza, nem pavores, nem chocarrices, que não convém mais antes ações de graça, porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou imundo ou avarento herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus aqui está falando que nenhum devasso, nenhum avarento. Avarento, para quem não sabe, avarento é aquelas pessoas que têm amor ao dinheiro, que não quer dar, que tem avareza, quanto mais tem, mais quer ter dinheiro. Então, pessoas imundas, pessoas que praticam todo tipo de iniquidade, todo tipo de impureza. Então, essas pessoas não herdarão o reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, esses sim alcançarão a salvação em Cristo Jesus. E ele fala aqui que a gente tem que andar em quê? Em espírito e em verdade. Então, Deus, ele contempla quem anda em trevas e quem anda na luz. Quem anda nas trevas procura fazer a vontade do inimigo, mas quem anda na luz sempre procura fazer a vontade do Pai, procura obedecer à voz do Senhor. Então, Deus orienta nós, que nós cristãos, que se diz que levantamos a mão, aceitamos a Cristo, nós temos que ser imitadores de Cristo, andar em novidade de vida. Alguns dias atrás eu falei lá em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Então, tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, que entristece o Espírito Santo, seja ressentimento, seja mágoa, seja prostituição, seja adultério, seja fornicação, tudo isso devemos tirar da nossa vida. Procurar sempre andar em novidade de vida. Eu estou falando assim, estou falando em geral a humanidade, porque a humanidade, desde o pecado de Adão e Eva, que a humanidade tem pecado. E pela misericórdia, pelo amor de Cristo, ele se fez maldito pelos nossos pecados. Então, que nós possamos, a cada dia, ser imitador de Cristo, fazer a vontade dele, não a vontade da carne, porque a vontade da carne é passageira. A vontade da carne, ela vem para fazer você pecar, para você ser destruído. Porque o inimigo, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Mas nós temos que andar em novidade de vida, procurando fazer a vontade de Deus, procurando ouvir a voz do Espírito Santo e sempre fazer o que ele
pediu que nós fizéssemos. Na sua palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Deus quer que nós, além de ser imitador de Cristo, nós leve a semente, a palavra, para outras pessoas conhecer o caminho. Porque só existe um caminho que leva o homem à salvação. Esse caminho se chama Jesus. Lá em João 8,32 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá ao Pai senão por mim. Então ninguém pode ver a Deus senão aceitar Jesus, porque Jesus, ele é o caminho. Então que nós possamos sempre semear a palavra de Deus. Você vê alguém praticando algo errado, pregue a palavra, fala de conserto. Porque se vier algo de ruim sobre a vida daquela pessoa, o sangue dela vai requerer sobre nós. Por quê? Porque nós vimos que aquela pessoa estava no erro e não pregamos a verdade, não falamos da verdade, não falamos que é pecado. Então eu deixo essa palavra para a meditação dos irmãos nesta noite e agradeço pela oportunidade. E em nome de Jesus Cristo eu profetizo uma noite abençoada, cheia da presença do Senhor, e que amanhã seja um novo dia, cheia das bênçãos e manifestações do Espírito Santo sobre a vida de cada um. Eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus.